Então, DC2, hoje é 17 de fevereiro. Estamos aqui, o professor Zé Carlos, para falar um pouquinho sobre algumas coisas que vocês já viram em DC1 e as quais a gente quer propor uma abordagem complementar, né, que diz respeito a essas questões de ambientação da perspectiva, ambientação do desenho, que é algo tão importante, né, para o desenho de arquitetura, justamente porque ajuda, né, a dar noções de escala, a dar noções de proporção, noções de profundidade na perspectiva, além de tornar o desenho algo um pouco mais próximo, né, de uma inserção mais realista, assim, né, da arquitetura em um determinado contexto. Então, a gente está chamando essa aula aqui, né, o nome não poderia ser mais simples, né, ambientação, calunga, árvore, céu e fundo. Tá? Basicamente, esses são os itens que a gente quer abordar com vocês. A ambientação, gente, é algo que, né, não vou ficar lendo aqui para vocês, mas é algo que a gente faz para tentar atenuar um pouquinho aquela característica muito técnica, né, dos processos exatos de desenho. Né? Então, vocês estão vendo perspectiva através de um processo exato, né, que ao mesmo tempo a gente está incentivando, né, que vocês consigam fazer de maneira um pouco mais solta, um pouco mais livre, né, sem depender tanto assim de uma, digamos assim, uma exatidão total, mas cuidando das questões de proporção, enfim, né, e de elementos básicos assim do desenho que tem a ver com as fugas corretas, a linha do horizonte correta, etc. Né? Então essa ambientação ela busca dar uma atenuada nisso, né, criando, né, uma situação um pouco mais interessante, mais agradável assim aos olhos, eu diria, né, para o desenho de arquitetura. E a gente usa um monte de coisa para isso, a gente usa retículas, a gente usa texturas, a gente usa figura humana, né, que a gente costuma chamar genericamente de calunga, né, que é essa figura humana mais estilizada, né, um pouco mais sintética, assim, desenhada mais rapidamente, a vegetação, mobiliário, veículos, etc. Tá? Então, sobre o calunga, propriamente dito, eu não sei, Zé, de onde é que veio esse termo, calunga, não sei se tu sabe, né? Eu realmente não Não. sei, né? A Quando... etimologia, né? Pois é, exatamente, eu fico curioso, né, com isso. O fato é que esse nome pegou, né? E a gente usa direto no mundo da arquitetura, né, o calunga como a representação esquemática da figura humana, né? A gente abre aqui com um desenho conhecido do Oscar Niemeyer, é um desenho que mostra o Memorial da América Latina, lá em São Paulo, né? Onde o Oscar, né, grande Oscar, ele insere figuras humanas, né, que são absolutamente estilizadas e que nem de longe poderiam ser descritas como o melhor exemplo de figura humana, né, que a gente possa encontrar por aí num croquis. Mas elas são ótimas aqui nesse desenho. Né? Essas figurinhas humanas elas funcionam muito bem. Né? Ele distribui figuras humanas, né, num primeiro plano, ele distribui outras num plano intermediário e distribui outras lá atrás, né, num plano bem distante, né, próximo das edificações, justamente para demonstrar que trata-se de um espaço a céu aberto, muito amplo, né, que tem grandes percursos para serem feitos a pé, e com isso ele consegue, né, dar essa noção de profundidade. Né? Num primeiro plano aqui a gente percebe esse monumento, né, que é aquela mão aberta escorrendo sangue, né, o sangue com o formato, né, da América do Sul, numa alusão ao livro do Galeano, né, As Veias Abertas da América Latina, enfim, e aqui a gente percebe, né, que se, pô, esse cara aqui tem 1,80 m de altura, esse monumento aqui, ele tem, sei lá, pelo menos uns 8 metros, né, então a figura humana aqui, ela é fundamental para dar escala e profundidade, mesmo que os calunguinhas do Oscar não sejam assim os mais lindos que a gente possa ver por aí, né? Mas eles Hein, são. Pita? Fala. Não, eu fui olhar aqui, né? Porque a gente vive num mundo de rapidez frenética. Botei no Google aqui, calunga, etimologia, e Uh, olha só que coisa interessante. Até é uma coincidência imensa, né? Porque eu estou pesquisando por coincidência, questões africanas, né? E olha só, Calunga é o nome dado ao espírito ou divindade que se manifesta principalmente através da Umbanda. Etimologicamente, esse termo se originou a partir do quimbundo Calunga, que significa literalmente mar,
mas também pode ser usado para transmitir a ideia de imensidão e grandeza. Talvez Olha aí, ó. os arquitetos da década de 50 e 40 ou antes até tenham brincado com essa divindade, esse ser, né, chamado essa redução de complexidade da figura humana de Calunga, né, de alguma maneira. Pois olha aí, ó. Tem um caminho aí, então, a seguir, Interessante, né? né? Ainda mais quando fala nessa questão de noção de dimensão e tal, né? Tem algo aí, né? Sem dúvida. Muito bem, né? Então aqui, gente, um outro desenho aqui para mostrar para vocês, algo que vocês talvez já conheçam, né? Que é essa questão da proporção, né? Quando a gente vai desenhar a figura humana. Isso aí vocês vão ver, tem autores que fazem uma divisão da altura em 12 partes, tem autores como o Xing, por exemplo, que faz a divisão da altura em 7 partes, né? Mas o mais usual, né, na bibliografia de desenho, enfim, né, de anatomia, etc., é essa divisão da altura em 8 partes, né? Então significa dizer que a gente pode, né, desenhar uma linha qualquer, dividir ela ao meio, depois dividir ao meio de novo, e eu tenho uma divisão em 4, e o meio do meio, né, que aí eu divido ali em 8 partes. Esse 1/8 aqui, normalmente, é a cabeça, né, desse calunga, e na metade da altura aqui é onde a gente vai encontrar uma divisão, né, entre tronco e membros inferiores, né? Então é uma coisa mais ou menos, né, nessa proporção aqui. E isso, né, tá, vou desenhar um outro, né, aqui do outro lado, né? Vou fazer até ele um pouquinho menor aqui, ó. Divide ao meio, meio do meio, e o meio do meio do meio, dividir aqui em 8 partes, né? E aí eu sei que isso aqui funciona, ó, como uma altura legal de calunga. Na prática, né, depois que a gente já fez, sei lá quantos milhares de calungas nessa vida, né, Zé? Essa É, proporção, ela já vai saindo meio que automática, né? A gente já sim. vai conseguindo, né, ter uma certa referência, assim, mesmo que o desenho fique muito, né, quase fantasmagórico, né? Eu já estou entrando nessa entidade, né, mais ectoplásmica aí que o Zé, né, referiu, né? Mas vou colocando aqui umas outras figuras nesse mesmo desenho, né? Daqui a pouco pode até ter alguém que também está aqui num primeiro plano, enfim, né? E isso é algo que começa, né, a ser um pouco uma assinatura da gente, né? Os calungas que a gente desenha vão sendo uma espécie de grafia, assim, do nosso desenho. E vejam que esses calungas todos aqui, ó, eu mantive mais ou menos essa mesma linha de horizonte do desenho original e fui inserindo outros calungas, né, criando essa pequena multidão aqui dentro desse espaço em branco, né? Sempre partindo dessa divisão em 8 partes. Vocês não precisam fazer, né, gente? Claro que vocês nos entendem, né? Vocês não precisam fazer essa linha, né? Cada vez que vocês vão desenhar um calunga para dividir em oitavo. Mas acho que em alguns momentos é legal de fazer, né? Para pegar justamente essa proporção, né? Para evitar aquela coisa assim, né? Vou até desenhar de outra cor aqui. Evitar aquele calunga assim que ele começa a ficar muito cabeçudo, né? Ou aquele calunga que começa a ficar assim meio, né, uma coisa meio, sei lá o que, assim, um troço, parece uma pinça, né, não parece uma chave inglesa, sei lá, não parece um calunga, ou aquele calunga que daqui a pouco tem uma cabecinha muito minúscula, né, embora a gente até vá mostrar hoje para vocês desenhos que tem um pouco essa estilização, então a gente tenta evitar um pouquinho e manter, né, essa certa proporção, assim, né, entre cabeça, né, e corpo, né, dessas criaturas aí, tá? Muito bem, ó. Aqui tem um outro esquema, né, de silhueta de calunga, né, mostrando a mesma situação, né, a altura de 8 cabeças, e isso é uma referência que a gente passa para vocês, que a gente sabe que, né, funciona bem, que dá certo, né, e o calunga fica numa proporção interessante. Claro que existem outras maneiras, né, de desenhar, né, aqui tem uns desenhos que vão aparecer em sequência, que são desenhos muito mais estilizados, né, em que essas linhas sinuosas, assim, elas vão criando, né, os contornos dessas figurinhas,
até chegar numa síntese como essa aqui, por exemplo, em que eu diria para vocês assim, ó, um calunga desses aqui sozinho, ele não é muito interessante, né, de colocar no desenho. Agora, quando eles começam a entrar num esquema de grupo, aí a coisa começa a funcionar melhor, né? Já começa a entrar um pouco no espírito daquele desenho do Oscar, em que o calunga isoladamente não é, né, propriamente assim um ótimo exemplo de figura humana estilizada, mas no conjunto a coisa se sustenta. Né? Então, eu acho que é um pouco por aí, né? Ter uma certa coerência, assim, de conjunto, de proporção, é algo importante, né? Cuidando para que esses calungas, mesmo os que estão mais próximos ou os que estão mais distantes no desenho, em relação ao observador, eles se pareçam, né? Em termos de proporção enfim, né? Aqui tem outros desenhos também, que eu não tenho autoria deles, mas acho muito bonitos, né? Acho desenhos muito interessantes, assim, tem uma certa geometrização, né? São todas figuras femininas, em que tem uma hierarquia de traçado também, né? Tem um contorno mais espesso e algumas linhas auxiliares um pouco mais finas, né? Que funcionam super bem. E, Parece muito o traço do Diniz. pois é, lembra um pouco o traço do Diniz, né? Eu sei que não são do Diniz esses aqui, mas lembra, né? Claro, se a gente pegar essa moça aqui, né? Não vai ter a cintura, né? Aqui assim, né? Mais do que, sei lá, quase que, nossa, é mais que 2/3 da altura, né? A altura da cintura, mas funciona bem como um calunga estilizado, né? Eu acho que funciona legal, acho que tem proporções interessantes aqui. Assim, né, a gente não tem detalhes, né? A gente procura, assim, não desenhar no calunga olho, nariz e boca, né? Porque começa a ficar uma coisa muito estranha, né? A gente tenta evitar essas coisas muito miniaturizadas, porque a gente tem que lembrar o seguinte: se eu começo a desenhar detalhe no calunga, né, de dedo, nariz, olho, sobrancelha, não sei mais o que. Lá na arquitetura, eu tenho que desenhar maçaneta, eu tenho que desenhar caixilho de esquadria, eu tenho que desenhar soleira de porta, eu tenho que, sabe, eu começo a ter que me comprometer com muita coisa no desenho, né? E a gente está trazendo para vocês aqui uma ideia de desenho mais rápido, né? Não é um desenho de ilustração, né? Que é um desenho mais preciso, né? Que leva mais tempo para ser feito e que pretende ter um aspecto muitas vezes mais realista, tá? Então, tem outros exemplos legais aqui, esses aqui já são muito mais próximos, né, das proporções reais de figura humana, né, mostrando que isso pode ser feito, né, com algum nível de detalhe ou com silhueta, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, pensar que esses calungas aqui, para darem certo, eles têm que ficar num primeiro plano no desenho, né, porque é muito difícil fazer esse tipo de detalhe num desenho que está muito pequeno, tá? E digo para vocês, assim, né, com muita tranquilidade, eu acho que vocês, né, quem daqui a pouco está sentindo dificuldade, assim, para desenhar calunga, ou gostaria de avançar um pouco, né, no desenho da figura humana, daqui a pouco pega figuras humanas como essas aqui e desenha por cima, né? Pega um papel manteiga ou pega um papel vegetal e desenha por cima, né? Acompanha ali o mesmo traço para sentir um pouco a proporção, né? Depois tenta desenhar do lado, olhando para o desenho, para fazer parecido. Eu acho que a gente aprende muito assim também, né? Por imitação, né? Eu acho que essas coisas, elas também funcionam bem no desenho, embora, né, a nossa proposta de Calunga para vocês, ela é uma coisa realmente mais estilizada, né? Aqui tem um esquema de Calunga feito com aquarela, né, que é nitidamente assim um conjunto de manchas, né, de água com alguma cor, e que está muito legal, né, está muito bacana, assim, e é o suprassumo da síntese, né, porque a proporção está super boa, né, então a gente vê que é uma pessoa, e eu arrisco dizer que é uma pessoa que está caminhando, né, acho que a gente percebe isso, né, quando olha para essa aquarela aí. Outras situações, né? Eu tinha falado para vocês agora há pouco, cuidar para a cabeça não ficar muito minúscula. E aí vem um desenho desses aqui que eu acho muito bom, né? E me desmente completamente, né? Que é um conjunto de calungas meio oversize, né? Eles são mais larguinhos assim, né? E tem um traço muito bacana, um traço rápido, né? A gente percebe que é um traço que para a gente para conseguir desenhar isso aqui, né? Não é um traço muito vagaroso, não, né? Se a gente pegar, sei lá, vou tentar fazer uma coisa aqui assim, né, meio
meio parecida, né, com um daqueles carinhas que tem ali, a gente vê que é um traço que, né, que tenta cruzar, assim, rapidamente, né, pelos diversos elementos do desenho, e a cabeça daqui a pouco vira uma manchinha aqui, e uma perna vira uma outra manchinha para cá, e daqui a pouco tem outra ali assim, né? E pode dar uma ideia de um cara que está caminhando ali com as mãos no bolso, né? Então é um desenho rápido, né? Não é um desenho que tenha não é um desenho que a gente fica assim fazendo contorno devagarinho e tal, né? Então acho que a ideia do desenho do Calunga passa muito por aí, sabe? Acho que é essa questão do desenho mais rápido, né? Do desenho sintético e que esteja calcado fundamentalmente na questão da proporção, né? Acho que isso é o mais interessante. O que te parecem essas figurinhas aí, Zé? São legais, né? Sensacionais. O traço, né, a expressão do desenho é maravilhosa. E aqui, claro, que a gente até poderia dizer que a cabeça traz um componente caricato, né, porque não é exatamente a proporção correta, mas é tão bom que se isso aqui, claro que aqui a pessoa que fez, o autor, ele fez só desenhos de figura humana, né? Estão todas elas juntas. Sim, Mas se isso aqui está num ambiente arquitetônico, com o objeto sendo protagonista e elas coadjuvantes, funciona perfeitamente, né? A gente sim. enxerga a figura humana de maneira, é muito bom, excelente. Engraçado ali, ó, porque parecem figuras masculinas, né? Quando ele Sim, fez uma figura feminina, a cabeça ficou grande. exato, né? Essa aqui mais à direita, né? É. Embora tenha aqui alguma coisa também, Tem né? femininas também, isso. Também tem ali, né? É. Muito bem. Aqui outras situações, né, que são esquemáticas, mas já se comprometem um pouco mais com alguns detalhes, né? Então vão se aproximando um pouco dessa proporção um pouco mais fiel, assim, né? Já tem uma certa expressividade, assim, de movimento corporal, gestual, né? A gente vê, por exemplo, esse carinha mais à esquerda aqui, né? Ele tá de costas e ele tá olhando para lá, né? Ele se virou, ele tá segurando alguma coisa embaixo do braço, ele se virou para olhar para lá. Essa diferença na altura das pernas aqui, ó, que indica movimento, né? Porque sugere uma perspectivação, né? Que tem uma perna que está mais para trás que a outra e tal. Então, são coisas que obviamente, vocês também podem usar, né? Essa apresentação aqui, ela fica gravada, ela vai como um PDF lá para o Moodle, para daqui a pouco vocês, né? Sei lá, essa palavra é um pouco forte, assim, mas até se inspirarem, né? Nesses desenhos aí para começar a elaborar os calungas de vocês, né? Aqui tem outros grupinhos, são os mesmos, né? Do mesmo autor aqui, mas num grupinho um pouquinho maior e tal. Aqui, de novo, né, a ideia da perspectivação a partir, né, da mesma altura de linha do horizonte. Então, se eu fosse incluir outras pessoas aqui nesse desenho, não fica difícil, né, porque eu tenho aqui a noção, né, da altura de linha do horizonte. Então, daqui a pouco, qualquer, né, pessoa que eu de repente, né, venha a incluir aqui nesse desenho, mais perto, ou quem sabe mais lá longe, né? Isso aqui sempre vai dar certo, né? Porque se mantém essa ideia, né, de linha do horizonte, que era algo que a gente até conversava um pouco hoje, né, com algumas pessoas. Então, vejam, as cabeças estão alinhadas, ó, né? As cabeças estão alinhadas, mas os pés aqui não, ó, e, consequentemente, a proporção total também não. Então, isso dá uma ideia de profundidade, né? Isso aqui parece um grupinho de pessoas que alguém chamou, assim, elas estão indo, né, numa determinada direção, tá? Então, essas coisas ajudam muito na questão da perspectivação. Outra coisa importante, né, que volta e meia aparece por aí, crianças, ó, crianças, né? Esse aqui é o estereótipo, né? A criança de mão com o adulto, né? Vejam que a cabeça da criança não é tão menor que a cabeça do adulto, né? Isso aí é uma coisa que a gente tem que observar, né? Não é pegar um adulto e fazer ele pequenininho, né? A proporção da criança, ela é diferente, né? Ela é tanto que, né, uma coisa que eu acho muito legal de olhar em bebê, né, os bebês, eles não conseguem botar os braços por cima da cabeça, né, não chega, né, não chega lá, é outra proporção, assim,
completamente diferente, né? Porque a gente já nasce com um cabeção, assim, em relação aos membros, né? Então, isso é uma coisa importante de olhar a proporção, né, gente? Então, assim, olhem, né? Olhem fotos, olhem outros desenhos, olhem pessoas andando na rua, né? Para conseguir, né, ter um pouquinho mais de fidelidade na questão da proporção, tá? Porque eu acho que é fundamental para nós. Aqui é um conjunto de calungas desenhados por arquitetos muito famosos, muito importantes, muito renomados aí, né, na história da arquitetura mais recente, e que são calungas que muitas vezes imprimem um estilo próprio, assim, que tem a ver até com a maneira de pensar desses arquitetos, né? Se a gente pegar, por exemplo, aqui o calunga do Theo van Desburg, né? O Theo van Desburg é um dos expoentes daquele movimento neoplástico, né? Que na Holanda se chamava De Stijl, e que tinha também o Rietveld, tinha o Piet Mondrian, né? Então, para aqueles caras, o mundo ele tinha que ser representado de uma maneira muito sintética, com formas puras, quadradas ou retangulares, e o uso das cores primárias, né? Vocês têm Mondrian na cabeça, né? As composições do Mondrian com linhas, né, que dividem uma tela em quadrados e retângulos e o uso das cores primárias, enfim. Então, o Theo van Desburg faz um calunga assim, né? Claro que se o Daniel Pita ou o Zé Carlos Lemos for fazer um calunga assim, alguém vai dizer, tu está fazendo um calunga igual ao do Theo van Desburg, né? Porque isso aqui é uma coisa muito autoral, né? É uma coisa muito a ver com uma maneira de pensar e de encarar, né? Toda uma filosofia, um manifesto, lá, etc., né? O calunga do Corbu aqui, não que esse calunga ele usasse como um calunga nos seus desenhos, mas é um desenho muito famoso, né, na história da arquitetura, porque ele é o desenho que representa o sistema modular, né? O sistema modular é aquele que Le Corbusier criou tentando unificar o sistema decimal com o sistema imperial, né? Então, metros, centímetros, quilômetros, com polegadas, pés, jardas, milhas, né? Então, ele cria lá um ser humano meio ideal, né, Zé, que tem 1,83 m de altura, né? Na verdade, é 1,829, né? E uma série de proporções, enfim, né? Ele desenha esse carinha aqui sentado, agachado, em pé, deitado, trabalhando, correndo, fazendo um monte de coisa, né? Justamente para ter esse sistema de proporções ilustrado, né? Que é uma coisa bem interessante. Um calunguinha do Stephen Hall aqui, né? Que lembra muito assim uma pessoa anos 70, assim, né? Parece ter aquela calça meio largona aqui, né? Meio boca de sino aí e tal, enfim, né? Entre outros que vão aparecer aqui agora na sequência. Peter, Oi, fala. O desenho do Theo van Desburg ali, ele lembra também, ele remete, né, a algo que na época também acontecia, que era o cubismo, né? Porque Sim. o cubismo ele esfacela, ele explode a figura e alinha as faces meio lado a lado, né? Eu me lembrei de se não fossem formas retilíneas e formas seriam, se fossem formas orgânicas, lembraria o Picasso, É verdade. né? É verdade. Interessante isso. Interessante É verdade. Mesmo. Mas, enfim, esses caras estavam todos próximos, né? No tempo e no espaço, assim, eles estavam, de alguma forma, relacionados, né? Claro, era a forma de pensar histórica da época, né? Exatamente, né? Muito bem. Isso aqui é um croquis do Renzo Piano, né? Que é um cara admirável, assim, um baita arquiteto. Hoje, na verdade, ele é senador na Itália, né? E esse calunga aqui também, extraído do seu contexto, ele parece um desenho muito ruim, né? Parece justamente um anti-exemplo, né? Como aqueles que eu estava mostrando anteriormente para vocês, mas é o Renzo Piano, né? E está fora de contexto aqui, né? Mas enfim, é uma coisa autoral desse cara aqui. Não é exatamente um bom exemplo de proporção na figura humana, mas funciona, né? Na perspectiva. Né? Já o Mies van der Rohe, né, não é tão conhecido assim pelos seus croquis, né, pelos seus desenhos à mão. Era um cara muito preocupado com a precisão, o rigor e a exatidão, né, embora ele também fizesse muito croquis. E aqui a gente tem um exemplo de colagem, né, de uma perspectiva, né,
em que ele aplica uma figura estatuária aqui, né, da antiguidade grega, enfim, justamente para trazer um pouco aquela ideia do belo do ponto de vista de uma idealização, né, de uma época, assim. Então, acho que, né, é algo muito simbólico aqui. Ele não colocaria qualquer figura humana, né, o Mies, né, nas suas composições, né. Álvaro Siza, vocês conhecem, é o autor da Fundação Iberê Camargo, aqui em Porto Alegre, né? E é um cara também que muitas vezes se diz que os desenhos dele são ruins, né? Eu jamais diria isso, né? Que os desenhos do Siza são ruins, até porque dizer o que é um desenho bom e ruim é uma coisa que pode render um dia inteiro de conversa, né? Mas o fato, né, é que o Siza muitas vezes ele, né, tem uma licença poética muito forte, assim. A gente sabe que uma figura humana não tem um braço, né, que tem o mesmo comprimento de uma perna, né? Mas o fato é que às vezes ele lança a mão disso e ele é um cara que, enfim, né, tem essa característica. Se vocês olharem esse projeto aqui à direita, né, olha só as figuras humanas, né? Parece uma rabiscalhada aqui, mas a gente consegue entender que tem umas pessoas ali naqueles patamares e consegue ter um pouco uma ideia de escala desse negócio, né? Com aquele croquisinho ali. Mas o Cisa não é realmente, né, famoso pelos seus croquis, embora ele faça os croquis com, né, um cuidado de proporção assim muito legal, muito interessante, né? Vocês estão vendo amostras aqui, né, gente? Isso aí pensem numa apresentação dessas como um gatilho, assim, como links, né, que vocês podem expandir depois indo, né, atrás de outras imagens desses eu acho legal ali olhando para esse desenho do Cisa, né? Às vezes em disciplinas de desenho, em disciplinas que se ensina fundamentos de desenho, né? Às vezes os professores orientam. Jamais uma disciplina de desenho vai ser arbitrária ao ponto de engessar a maneira de desenhar de qualquer desenhista principiante, né, gente? Então, certo? assim, às vezes o cara chega com alguma cancha, alguma experiência de desenho e não se submete muito ao método, à forma como os professores estão orientando. Isso acontece, né? E não é às vezes a forma de desenhar dele é genial, né? Justamente a história da arte está aí para mostrar que a transgressão é a mola mestra, a transgressão das regras, né? É a mola mestra da história da arte. Então, dizer, por exemplo, que o Álvaro Siza não passaria numa disciplina de DC, de desenho de concepção, é ridículo, Aham. né? É um absurdo. Só porque ele, por exemplo, não faz uma achura parelhinha, regular, e faz uma achura arriscada. Ele tem toda a licença e a experiência para mostrar do jeito que ele quiser, né? Olha, e é fantástico, tem expressão o desenho dele. Muito bem. Tem o Frank Gehry também, né? O Frank Gehry, ele é bastante conhecido até pelo público em geral, né? Pelo projeto do Museu Guggenheim de Bilbao. E lá pelas tantas, o Calunga do Gehry parece um museu Bilbao em forma de pessoa, né? Um negócio assim super, né? O que será isso aqui, né? O cara anda com uma espécie de aba atrás dele aqui, ele anda segurando uma prancha, não sei, não importa, né? É uma coisa expressiva, né, do Frank Gehry, né, que lá pelas tantas, num desenho mais geral, ele coloca o Calunga como um risquinho preto ali, né? Mas, enfim, isso aqui é algo que está a serviço também de uma determinada linguagem de arquitetura, né? Então, a gente está mostrando para vocês, assim, que são arquitetos que têm um peso, assim, muito grande, né, em termos de carreira, em termos de produção, e lá pelas tantas a expressividade dos desenhos deles está condicionada, né, a esse tipo de, de carga, assim, que vem junto, né? O Gehry nem sempre foi assim, né? Com esse estilo de arquitetura, né? O Gehry ele até começa projetando muito parecido com Frank Lloyd Wright, né? E daqui a pouco ele vai se modificando, assim. Ele projeta uma casa para si próprio, que é uma reforma de uma casa suburbana nos Estados Unidos, né? Que acaba rompendo com uma série de conceitos. E tem um filme muito legal
para quem tiver interesse, chamado Sketches of Frank Gehry, né, que são desenhos do Frank Gehry. E é um livro que fala, um filme feito pelo diretor Sidney Pollack, né, que era muito amigo do Gehry. O Pollack faleceu não faz muito tempo. E lá pelas tantas nesse filme, não sei, Zé, se tu chegou a assistir o Sketches of Frank Gehry, não, né, mas recomendo muito, assim. Lá pelas tantas nesse filme é feita uma entrevista com o psiquiatra do Frank Gehry, né, o terapeuta do Frank Gehry. E é um velhinho lá, né, nos Estados Unidos, enfim, que diz assim, depois que o Gehry ficou famoso, muitos arquitetos vinham até mim e diziam, faça de mim um novo Frank Gehry, né? E porque essa transformação na carreira do Gehry tem a ver com coisas que o cara está pensando, com transformações na vida pessoal, enfim, né? É uma coisa que se estende. E aí ele dizia assim para as pessoas, olha, o que eu posso fazer é abrir as comportas, mas se não tiver uma enchente que nem tinha no Frank Gehry para sair, não vai adiantar nada, né? Então, essa coisa, né, do processo criativo, enfim, né, eu sei que isso talvez deva ter nomes mais adequados aí que eu não saberia colocar, mas é algo que parte da pessoa, né? Eu acho que a arquitetura ela também reflete muito de como a gente pensa o mundo, de como a gente enxerga as coisas, né? Eu acho que tem muito a ver. Tu compara um Mies com um Gehry, por exemplo, né? São quase que polos antagônicos, assim, né? De uma maneira de... irreconciliáveis. Exatamente, né? Irreconciliáveis, né? E que às vezes, Você né, dependendo do ateliê de arquitetura que a gente está fazendo, está estudando ali e tal, essas coisas podem gerar debates acalorados, assim, né? Eu acho que sim, imagina. são coisas Sempre. interessantes, né? Sim. Alisson e Peter Smith são um casal, né, do Reino Unido, né, eles aqui já começam a mostrar uma outra lógica, assim, né, que é trazer o Calunga não mais como um desenho, mas como colagem, né, então isso aqui é uma coisa muito anos 60, assim, né, que começa a aparecer na representação arquitetônica, né, é uma colagem, pega uma foto e recorta e aplica por cima, né. E outros aqui, né, o Gropius, que é um cara lá da Bauhaus, né, tem aqui uma ideia de um poder de síntese bastante grande, até não sei se ele não desenhou um Calunga aqui com um daqueles roupões que os professores da Bauhaus usavam, né, numa certa época. O Peter Cook, né, que é um cara que se aproxima de uma linguagem de história em quadrinhos, né? O Glenn Murcutt, que tem um Calunga aqui absolutamente enigmático, né, que se a gente fosse tentar fazer um Calunga como esse aqui, ia virar uma caricatura, né? Isso aqui é uma coisa que está, né, ligada lá à forma de representação dele. O Norman Foster, né, que é um cara que é extremamente ativo no Instagram, né? O Norman Foster, acho que está com quase 90 anos de idade, né? E segue projetando e desenhando e pedalando e esquiando e velejando. O Instagram dele é muito divertido, né? Nessas horas. E ele tem, né, um desenho fantástico, né? Olhem que coisa linda esse Calunga aqui, né? É um Calunga super sintético, né? Um traço super rápido, né? Meio rabiscado assim, mas que tem uma ideia de volume assim super legal, né? Em função até né? Dessa certa achura que ele coloca aqui num dos lados, enfim, né? Aqui vocês estão vendo um desenho do Gehry que mostra um projeto famoso dele, né, que é esse edifício aqui, que é a sede de uma companhia de seguros, né, em Londres. Acho que agora não é mais, mudou, é uma outra coisa. Foi apelidado de Pepino, né, The Gherkin, lá em Londres. E vejam que tem os calunguinhos aqui, ó, circulando aqui no nível da rua, né, os calunguinhos ali e tal. Esse croquis é representa muito bem o lugar onde esse edifício está colocado, né, que é na City de Londres, onde tem vários outros prédios altos misturados com edifícios históricos. Então, a gente sempre percebe tudo meio fresteado, assim, né? Sempre as visuais são sempre entre outros edifícios, né? Tu nunca consegue ver o todo, né? Então, é um croquis que ajuda muito a mostrar essa situação aí, né? E aqui eu acho que é legal de chamar a atenção para a consciência dele, né, dessa
correspondência da forma proposta com o contexto, né? Como ele valorizou o contexto na proposta da forma do edifício, né? Sem concorrer com a arquitetura antiga. Tem todo um discurso por trás da proposta do desenho dele, né? É verdade. Muito legal. Fantástico. É verdade. Pessoal, o próximo desenho aqui é para fazer uma certa interação aí com vocês, tá? Usem as ferramentas do Annotate aí do Zoom e risquem aí, marquem aí nesse desenho calungas que vocês enxergam, calungas que vocês encontram. Vamos ver quantos calungas aparecem aí. Peguem uma cor aí qualquer e usem as ferramentas de desenho ali do Annotate. Eu até acho que o Annotate está habilitado para vocês aí, né? Tá habilitado. Então, vamos lá, participem. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lá em cima. Ali talvez um 9. E acho que é por aí, né? Pelo menos deu a mesma coisa que deu lá na turma de terça-feira. Esse desenho que está aí... Parece que tem mais 2, não? Talvez tenha, né? Eu não sei se aquilo ali é vegetação ou se são duas pessoas, né? Eu fico sempre na dúvida, né? Desses dois aqui, né, Zé? Isso. Eu fico sempre na dúvida, né? Se são 9 ou se são 11. O fato é que esse desenho aí é um desenho feito assim, ó, com uma rapidez muito grande. É um desenho que, se a gente for aplicar nele as regras do ponto de fuga, a gente não vai encontrar precisão. Mas é um croquis muito rápido, feito para explicar para alguém uma ideia, né, de um espaço de uma residência, que tem aqui uma zona de estar, tem aqui uma zona de jantar, tem aqui uma zona de cozinha, e tem lá um mezanino, né, que tem lá umas prateleiras, enfim, né, que deve ser uma biblioteca, alguma coisa assim, aqui tem um guarda-corpo. Então, é um desenho extremamente rapidão, né? É um desenho até meio tosco, assim, na sua finalização, mas o que interessa é que ele consegue mostrar bem essas coisas e vocês conseguiram perceber onde é que estão os calungas e, consequentemente, entenderam, né, essa espacialidade. Claro, um desenho como esse aqui não é bem o que a gente está buscando aqui em DC2, né, Zé? Porque eu acho que é um desenho que está... ele é um croquis solto demais, né? Mas ele é um desenho absolutamente valoroso, sim, do ponto de vista, né, do entendimento do espaço. É um desenho que o arquiteto faz para si próprio, muitas vezes, ou faz rapidamente para mostrar para alguém alguma coisa, né, que ele precisa comunicar. Então, vejam que os calungas aqui estão longe de serem calungas exemplares, mas eles estão cumprindo super bem o seu papel, né? Então, acho que é uma maneira assim que mostra, né, com clareza essa finalidade assim do desenho rápido, né? Como eu disse para vocês, se eu tentar colocar isso aqui numa ideia de ponto de fuga, né, talvez começa a ficar uma coisa toda meio, né, toda meio torta aqui, né? Vai gerar um campo de fuga, não? Um campo de fuga, né? O sofá aqui já não deu aqui e tal, né? Essa mesa aqui, sei lá se é uma mesa de centro, é uma bancada que tem aqui, né? Quer dizer, o ponto de fuga aqui, ele é uma coisa difusa, né? Ele é uma coisa que está por aqui assim, né? É mais ou menos isso, né? É esse campo de fuga aí que o Zé comentou agora. Mas, enfim, para um croquis rápido, eu duvido que um desenho desse aqui demore assim mais do que 1 ou 2 minutos para ser feito, né? É um desenho realmente muito veloz, né? E que... Dá até para perceber uma escada ali, né? Tá, um comecinho de uma escada aqui atrás, ó. Exatamente. Dá para ver que tem uns nichos na parede da direita, que tem um rebaixo no forro aqui com uma iluminação, né? Que começa a aparecer. A gente vê que aqui assim tem uma fonte de luz aqui, tem outra aqui, né? Então dá para enxergar assim alguns elementos sem se esforçar muito, né? Muito bem. Árvore, tá? Antes de falar de árvore, né, de desenho de árvore, é importante falar para vocês que existe qualquer tipo de árvore que vocês possam imaginar.
né? Qualquer formato de árvore que vocês pensarem vai existir. A questão é que alguns formatos de árvore são mais arquetípicos, né? Funcionam melhor num desenho de arquitetura, tá? Então, aqui a gente tem, né, 3 exemplos de árvores que vocês encontram aqui na nossa região, ou até mesmo dentro da cidade de Porto Alegre, né? A gente tem ali um eucalipto, que é uma exótica, né? Veio da Austrália. A gente tem ali o guapuruvu, a gente tem ali o ipê roxo, né? Guapuruvu até teve uma árvore que deu uma polêmica forte ano passado, ali na 24 de outubro, né? Que foi um guapuruvu gigantesco que foi todo atorado ali na frente de um edifício, porque conseguiram um laudo lá dizendo que ele ia cair, que ia não sei o que e tal, e outras pessoas diziam que não, enfim, mas conseguiram uma autorização, então era um guapuruvu maravilhoso. Eu felizmente consegui fotografar ele antes não é esse aqui, eu tenho a foto em algum lugar, e agora está lá, ficou um monumento assim, parece um monumento ao desmatamento, assim. Mas a ideia aqui é mostrar para vocês o seguinte, gente, que esse eucalipto aqui, né, o formato da copa dele, né, é essa coisa aqui mais estreita e alongada, né? E a gente tem o caule aqui, que vai crescer super reto, e por isso que o eucalipto é uma árvore boa, né, para fazer, para extrair dali aquelas toras de madeira para fazer construção, para fazer, enfim, um monte de coisa, né? Dá para fazer uma estrutura inteira de uma casa com tora de eucalipto, né? O guapuruvu, ele já lembra um pouco mais, assim, ó, uma coisa meio uma taça, né? Já é um pouco mais esse formato aqui, e a copa dele vai se desenvolver lá em cima, né? Não adianta tentar esticar o braço aqui que a gente não alcança as folhas do guapuruvu. Enquanto que o ipê, né, ele já tende a ser uma coisa um pouco mais circular, né, com uma copa, né, que os galhos mais baixos aqui a gente consegue alcançar. Né? Então, tem de tudo que é tipo de árvore, né? Tem de tudo que é tipo de árvore. Né? Se vocês pensarem numa árvore, né, quem assistiu aquele filme, acho que é no Rei Leão, né, que aparece bastante, o baobá, né? Eu não sei se eu vou conseguir desenhar um baobá corretamente aqui, mas é uma coisa muito louca, uma árvore que tem um caule que armazena, não sei se armazena nutrientes ali e tal, mas é um troço mega espesso, assim, né, que cresce lá em cima, e depois lá em cima tem uma copa que parece uma coisa desproporcional, assim, né? É um negócio, sei lá, fica parecendo um talo de rabanete, sei lá eu o que, é gigante, assim, né? Então, o baobá, talvez para pessoas da região onde o baobá cresce, ela seja uma árvore que funcione numa perspectiva de arquitetura. Agora, para nós aqui já não dá muito certo, né? Então, a gente tenta, né, observar exemplos de vegetação que tenham mais a ver com a nossa realidade, né? A gente sabe que muitas perspectivas de arquitetura, isso aqui é para depois, muitas perspectivas de arquitetura usam aquelas árvores que não têm folha, né? Aquelas paisagens meio canadenses, assim e tal, que é muito lindo, maravilhoso, mas não é o que a gente tem aqui, né? Não acontece aqui, né? Então a gente tem que, às vezes, se ligar um pouco nessas questões, tá? E aqui, né, esse slide é justamente para dizer para vocês que essa literalidade, né, quase infantil na hora da representação da vegetação é uma coisa que a gente tem que abandonar total, né, no desenho de arquitetura. Né, a vegetação literal, assim, da copa verde, caule marrom, né, as frutinhas, né, como se as frutas estivessem dispostas bidimensionalmente na árvore, né, como se a gente pudesse chegar ali e simplesmente puxar, assim, destacar, na verdade, né, a árvore é um objeto tridimensional, é um elemento que tem volume, né? Então, esse tipo de representação, né, gente, não precisamos dizer para vocês que, né, a gente não usa, né, no desenho de arquitetura. Diga. Vou dar uma saidinha, já volto. Vai lá tranquilo, tá? Então, tá, pessoas, isso aqui é algo que a gente, né, evidentemente, não vai utilizar. Então, aqui vão surgir vários outros exemplos que eu acho que são bem interessantes, né, para vocês darem uma olhada. Depois a gente quer desenhar um pouquinho com vocês aqui também, né? Essa vegetação, né, que muitas vezes, né, tem esse traço, assim, que vai, né, sendo um traço mais tremido, assim, enfim, é uma coisa que funciona legal, né? Leva talvez um certo tempo, assim, para a gente, né, conseguir finalizar o desenho, mas também não é nada, né, absolutamente nada absurdo, né?
Então, são coisas que a gente, né, vai mostrando para vocês aqui aos pouquinhos, né, para ajudar, né, na formação desse repertório, assim, né, da vegetação. Né? Olhem que legal essa árvore aqui, ó, em que os galhos, eles se projetam um pouco, né, para dentro da copa, tá? E a copa, ela passa lá por trás, ó. Então, tem um escurecimento aqui, assim, ó, dessa região, justamente para dar uma ideia de volume, né? Uma ideia de profundidade, né? Que é uma coisa que funciona muito bem e evita que as árvores pareçam desenhos bidimensionais, tá? Outros desenhos aqui adiante, né? A gente não vai ficar comentando assim detalhadamente, né? Mas acho que são exemplos interessantes assim para vocês darem uma olhada, desenhos rápidos, né? Que nesse caso aqui sempre, né, buscam escurecer um pouco um lado, né, dessa árvore para dar a ideia de volume, né? Então um lado está mais em sombra e o outro está mais em luz. Eu acho que isso é uma coisa legal que tem a ver com a questão da perspectivação e do desenho no ambiente 3D, né? Entre outros aqui, né, alguns muito estilizados, né, como esse aqui de baixo, por exemplo, né, que se a gente quiser fazer uma coisa parecida, a gente tem que se dar conta que tem que ser um traço veloz, né, isso aqui não é um traço devagarinho e tal, né. Essas árvores assim com galhos mais secos, né, elas são mais trabalhosas de fazer e a gente tem que respeitar algumas regras, né, como por exemplo, né, uma coisa que é fundamental assim, na hora de desenhar uma árvore dessas, é a gente definir, né, um limite até onde esses galhos vão ser desenhados, né? E a gente se dá conta que o tronco ele é mais espesso, né? Que a gente vai ter depois alguns galhos de espessura intermediária que vão ajudar a estruturar essa árvore, né? Vou até de repente desenhar esse tronco aqui um pouquinho, né, mais espesso, e depois, com alguma paciência e cuidado, a gente vai complementando isso, né, com outros galhos menores, para manter um pouco essa ideia de proporção, né? Então, isso pode ser feito com o grafite mais pesado, né? Daqui a pouco pesa mais, pesa um pouco menos, né? E a gente vai complementando isso, né? Com cuidado. Aqui na tela é difícil, né, gente, de fazer, enfim, né? Mas acho que dá para entender um pouco o espírito da coisa. E depois eu posso até mesmo ir lá e, quem sabe, apagar aquela linha auxiliar, né? Então, isso são situações em que o tipo de desenho, sim, ele às vezes é rápido, mas não tanto, né? A gente tem que cuidar para não daqui a pouco não só fazer umas coisas meio descabeladas, assim, e achar que aquilo ali já resolve, né? Acho que é um pouco por aí a coisa, tá? Outros exemplos aqui também, né, similares, enfim, fica um pouco assim como um catálogo de coisas, né, para vocês observarem. Aqui algo mais na linha do grafite bem macio, né, e mais espesso, mais para mostrar para vocês essa questão de escurecer um lado e deixar o outro lado bem mais claro, né, que é algo que funciona legal também. E pensar, né, que uma árvore como essa aqui, ela pode funcionar como um elemento de primeiro plano, né? A gente pode ter aqui uma situação em que lá pelas tantas, né, vamos imaginar aqui, né? Vamos concentrar só nessa área. Eu vou até fazer o seguinte aqui, deixa eu desenhar aqui uns retângulos brancos para não confundir, tá? Eu vou tapar isso aqui. Diga, Zé. Não, eu acho legal chamar a atenção que para essa linha que fazem, que os desenhistas e as pessoas que registram vegetação normalmente fazem no pé das árvores, né? Que pode representar um morrinho, pode representar uma sombra da árvore, pode representar o plano em que a árvore está. Mas Certo. isso aí que o Pita está fazendo é fundamental, né? Vocês não esquecerem a ambiência tridimensional da árvore. Porque às vezes o aluno parte do pressuposto que esse aí é o fim do chão, né, Pita? Exatamente, né? E nada a ver, né? Não, né? Não é isso. Então, sei lá, né? Isso aqui, ó, pode daqui a pouco, né, ser um desenho em que tem uma árvore aqui que está em primeiríssimo plano, que eu não enxergo onde ela termina, né? Não vejo onde é que ela acaba. Mas podem ter outras árvores, enfim, né? Em outras partes
do desenho, né, que ajudam a dar essa ideia de profundidade. Daqui a pouco pode até aparecer por trás dessa aqui, enfim, né? Então, né, a gente não precisa só plantar umas arvorezinhas que outras, assim, para dizer, cumpri a etapa, desenhei árvore, né? Eu acho que a árvore, a vegetação, ela também está a serviço dessa ideia de profundidade, né? Daqui a pouco pode ter alguém aqui num primeiríssimo plano aqui, e sei lá, essas criaturas aqui, de repente, elas estão até meio na sombra dessa árvore aqui, né? Enquanto que aquelas outras lá estão mais ao sol, enfim, né? E vai surgindo aqui, vão surgindo outros elementos, né? Que ajudam a definir esses diferentes planos do desenho, tá? E isso ajuda a compor, né? Porque cria-se um peso do lado esquerdo da folha, que é a perspectiva, que é compensado por um outro elemento do lado direito da folha aqui, que são essas árvores, tá? Então, eu acho que são recursos assim que vocês também podem utilizar, tá? Experimentem, né? Não tenham medo de experimentar. Aqui árvores que acho que são um pouquinho mais técnicas, né? Estão mostradas aqui mais para vocês verem a união delas com os calungas, como é uma coisa legal, né? Como isso funciona bem, né? A relação de proporção, tá? Então acho que é algo interessante e que podem ser maneiras, né, para ajudar a definir assim aquele plano mais próximo da linha do horizonte, embora aqui não seja perspectiva, tá? Isso aqui é uma vista em elevação, tá? Outras soluções aqui que envolvem até o uso da cor, né, o lápis de cor aqui numa situação, né, super esquemática, né, uma árvore quase minimalista do ponto de vista do desenho, assim, mas que no contexto da paisagem aqui acho que funciona super bem, né, acho que funciona de uma maneira muito legal. Assim como essas aqui, né, que eu acho que isso aqui acho que é algo que tem tudo a ver com o que a gente faz aqui em DC2, né, que é uma representação sintética da arquitetura com um desenho relativamente rápido, e a vegetação aqui ela entra de forma transparente, né? Olhem que legal essas árvores, né, em primeiro plano aqui, né, vocês estão vendo, tem uma árvore aqui, com os galhos aqui e tal, depois tem outra que está por aqui assim, né, tem até umas palmeirinhas ali, então assim, é o tipo da situação que se a gente não bota a vegetação, não fica fiel ao local onde essa casa aqui vai ser projetada. E se a gente deixa a vegetação opaca, a gente não consegue mostrar a arquitetura, né? Então, lança-se mão de um artifício aqui que, né, é uma coisa que tem um grau de abstração grande, mas é a vegetação transparente, né, que pode pegar um pouco pela frente, assim, dos objetos arquitetônicos, né, sem perder de vista aquilo que se quer mostrar, tá? E assim vai, tá, gente? Isso aqui é só um detalhe um pouquinho mais próximo ali, né, para vocês verem a simplicidade da coisa. A vegetação, né, como elemento com alguma transparência, né, para não deixar de mostrar a arquitetura que está em questão, né? Outras árvores aqui mais esquemáticas, né, mais geometrizadas. Eu acho que isso aqui é uma representação gráfica muito anos 70, assim, né, Zé? Anos 70, anos 80, né? Eu acho que é uma coisa que estava bem presente naquele período e que tem enfim, seus méritos, assim, também, né? Que eu acho que pode funcionar legal, né? Uma situação aqui mais artística, né? Para representar uma paisagem mais específica, né? Usando aquarela aqui, enfim. E um croquis aqui que eu acho que sintetiza bem essas coisas que a gente estava mostrando para vocês até agora, né? Que é o Calunga, a vegetação e a arquitetura. Né? A vegetação, o Calunga, a arquitetura, é tudo um desenho muito solto, né? Um desenho bastante espontâneo, tem o reforço, né? Do preenchimento, né, na parte dos calungas, especialmente, né, que estão alinhados aqui, ó, com essa linha do horizonte. E essas árvores aqui, que eu acho que estão muito legais, né, com uma ideia de sombra, né, que é uma coisa que a gente vai ver na segunda etapa agora do semestre, mas que, né, vocês já conseguem ter uma ideia, assim, né, de como isso ajuda a dar a ideia de volume e de profundidade no desenho. Acho que isso aqui é uma síntese muito legal, assim, né, desse emprego, assim, do Calunga esquemático, né, e da vegetação esquemática no desenho de arquitetura.
Outras situações, né, aqui uma vista interna, né, onde a vegetação, né, foi desenhada com esses pingos de caneta aqui, né, umas bolinhas, assim, umas elipses, né, então passa uma sensação, assim, de uma certa delicadeza, né, umas florzinhas, talvez, umas folhas, enfim, né, dentro desse espaço. Aqui um croquisão super, mega, ultra rápido, né, onde a vegetação ela é uma maçaroca em primeiro plano, e aqui assim também, e aqui uma espécie de árvore, né? Então, acho que isso aqui não é exatamente o desenho de DC2, mas é um croquis válido para expressar uma ideia com rapidez total. Às vezes está sentado ali na mesa com o cliente, ou com o colega, ou com o professor, né, e quer mostrar rapidamente o que né, vai acontecer. Então, surge aí um croquisão, né, nessa linha. Por fim, gente, algumas coisas de céu ou fundo, né? Para dizer para vocês que não precisamos ter necessariamente um céu literal que seja azul e tenha nuvens brancas, né? A gente pode trabalhar com a ideia do céu ou do fundo como um campo visual que ajuda a ancorar o desenho dentro da folha e que muitas vezes, né, permite até alguns efeitos interessantes em que a perspectiva ou os calungas, né, saiam do limite desse fundo, né? Isso aqui é uma montagem feita com técnica mista, né, porque foi usado aqui Photoshop, né, tem alguma coisa de lápis de cor, mas foi escaneado, photoshopado, enfim. Mas vão aparecer aqui alguns desenhos que mostram um pouco isso que a gente está comentando com vocês, né? Aqui a gente tem uma situação em que temos um céu azul com nuvens brancas, mas a brincadeira aqui é que houve uma geometrização, né? Tem uma série de linhas retas aqui, ó, muito fraquinhas que foram feitas, né, pelo autor desse desenho e que vão definindo zonas dentro das quais o lápis de cor é empregado, né, para criar essa textura muito leve, né, de lápis de cor aqui no fundo. E esse desenho, Zé, ele tem uma coisa que tu sempre comenta, né, que é a mistura de cores, né, para chegar em determinadas tonalidades, né, que eu acho que é uma coisa muito legal também, especialmente nessa vegetação aqui, em que tem verdes e marrons, né, tons de terra misturados com os esverdeados, enfim. Me arriscaria até dizer que tem azuis. Tem azuis, é verdade, O é azul, possível, o né? azul, o É azul do verdade. céu entra aí, ó. Entra um pouquinho, né? É verdade, né? É verdade. Aqui um detalhe, né, para a gente enxergar um pouco melhor ali o que acontece, né? Então, essas coisas é testar, né? Vocês vêm de uma DC1 em que vocês fazem muitas vezes aquela achura verticalizada, né, do lápis de cor, mas daqui a pouco isso pode se transformar em outras coisas, né? Pode soltar um pouco mais a mão aí até, e pensar que o fundo, ele não precisa, né, ser exatamente o espaço da folha inteira, né? Então, ele pode, né, ajudar a compor essa folha, né? Como em alguns exemplos que se seguem aqui, ó. Claro, estão misturando aqui diferentes projeções, né? Mas olhem que interessante aqui, lá pelas tantas, tem um fundo aqui, ó, que ajuda, né, a soltar o desenho, né, da folha, dar uma ideia de profundidade maior, né, nessa perspectiva, e ele acontece numa parte do desenho. Mas claro que não é aleatório, isso está a serviço de uma certa composição, né, dentro da folha, que nem vão aparecer em alguns exemplos aqui que vocês talvez até já tenham visto. Aqui acho que tem uma coisa legal de comentar, né, que vocês devem estar percebendo aí, que é o fato de que a vegetação ela é preta absoluta, né? E esse preto absoluto ele ajuda a criar alguns contornos, ó, que acabam destacando a perspectiva em relação ao último plano, né? Olhem como é importante, por exemplo, essa árvore escura aqui para acentuar a ideia desse volume aqui, que se não tivesse um contraste lá, ele ficaria talvez meio perdido, meio desvalorizado, né? Então, acho que essas coisas, elas também são estratégias assim que a gente utiliza, né, para compor não só a peça gráfica como um todo da prancha, mas também para chamar a atenção daquilo que a gente acha mais importante, né, que é a representação do projeto.
Tá? Aqui isso aparece um pouco também, né? Aqui também, né? Umas figurinhas humanas muito simpáticas aqui, ó, muito interessantes, né? Também com a linha de horizonte, ó, né? Na altura das... Quase, na verdade, né? Aqui não está bem, o ponto de fuga, ele está ligeiramente mais alto aqui, né? Então tem uma fuga aqui, ó, né? Para acertar a altura das pessoas. É um ponto de fuga que deve estar ali a uns 2 metros de altura, né? Aqui um fundo mais achurado com grafite, né? Então não é um céu azul, né? É só uma ideia de tonalidade, e que aqui até está invertido em relação àquilo que a gente comentava com vocês, né? Porque a regra predominante, ela diz que, né, a gente tem o mais escuro aqui em cima, né? E o mais claro vindo aqui para baixo. Mas nesse caso aqui, o escuro ele está mais perto aqui do objeto, né? Então, é uma outra maneira, né, de representar, né? Aí, claro, acho que a pessoa tem que começar a ter uma certa prática, assim, uma certa experiência para não errar a mão, né? E daqui a pouco matar o objeto arquitetônico. Tá? Sempre uma preocupação compositiva grande, né? Sim. A Muito bem. distribuição do Dos desenhos na bidimensional. folha, exatamente. Né? Bueno, gente, então acho que agora a ideia é desenhar um pouquinho, né? Eu também vou entrar aqui no Zoom, né? Zé? Eu acho que eu vou mostrar para eles aquela ideia da caligrafia dos calungas primeiro, e rapidamente, né? E aí depois acho que tu pode daí mostrar um pouco também a questão da figura humana e da vegetação, né? Que nem aquela que a gente fez semestre passado, que eu acho que ficou super legal. Deixa eu dar um pause. Para a próxima aula, tá, a gente tem duas folhas, né, duas pranchas, digamos assim. Uma delas é essa aqui, ó, tá, em que vocês vão fazer o que a gente está chamando de uma espécie de caligrafia de calunga. Tá? Então, é pegar uma folha tamanho A4, lancem nessa folha uma margem aí de 2 centímetros e depois criem algumas linhas, tá, de 1 centímetro, 1,5 cm, 2 centímetros, 4 centímetros, e comecem a desenhar calungas, preenchendo todas essas linhas aqui. Né? Pode ser o calunga sempre na mesma posição, né? Se quiser usar o esquema da divisão em 4 e 8 partes aqui para poder acertar a proporção de cabeça, fiquem à vontade. Podem usar a questão da sombra, da silhueta, enfim. A ideia é vocês começarem, ó, a encontrar uma expressão, né, que tem a ver com o calunga de vocês. Então, vocês podem fazer vários testes aqui. Tá? Podem fazer vários testes com essa ideia de proporção, né? Podem criar modelinhos diferentes de calunga, né? Pode ter calunga correndo, pode ter calunga pedalando, pode ter calunga chutando a bola, enfim, né? A ideia é vocês trabalharem um pouco essa caligrafia do calunga mais rápido, né? Do desenho da figura humana esquemático e que está a serviço de ter uma boa proporção, tá? Uma boa proporção para poder conferir depois a ideia de proporção e profundidade nos desenhos de vocês. Tá? Então, se vocês observarem aqui, ó, né, esses calungas que eu desenhei aqui rapidamente são aqueles que acabam aparecendo nos meus desenhos. Né? Não estou dizendo que é o melhor calunga do mundo, mas sei que também não é o pior. Né? Eles funcionam bem aqui, né, para ter, ó, essa ideia, né, de escala humana e de profundidade. Né? Então, já é um tipo de calunga, né, que de tanto fazer, de tanto fazer, de tanto fazer, ele foi ficando um pouco, ó, com a mesma característica, tá? Que é um calunga bem estilizado e que eu acho que funciona bem, né, para o desenho que a gente está se propondo a fazer. Tá? Então, isso aqui também está gravado, vai ficar lá no Moodle, o link para o YouTube, tá? Mas é basicamente isso, ó, uma margem de 2 e linhas intercaladas aqui de 1, 1,5, 2 e 4 centímetros, tá? Para que vocês possam
trabalhar um pouco essa caligrafia. E a ideia também, tá, gente, é vocês criarem uma outra prancha, tá, que aí ela até é uma prancha mais livre, para trabalhar vegetação, especificamente árvore. Tá? Mas aí diria para vocês assim, ó, não precisa ter essas linhas que nem eu fiz aqui, sabe? Pode ser uma coisa mais solta, enfim, mas é algo para vocês praticarem diferentes formatos e texturas e espessuras, enfim, né, de sombreamento. Daqui a pouco, se vocês quiserem trabalhar uma prancha, né, em que, sei lá, vai ter uma árvore maior aqui num determinado plano, né, depois vocês vão tentar outras. Se vocês quiserem tentar reproduzir a mesma árvore várias vezes, ou experimentar diferentes tipos, né, de árvores, tipo aquelas pranchas que apareceram na apresentação de hoje, né, cujo PDF também vai para o Moodle, fiquem à vontade. Tá? O importante é compor uma prancha legal, né, trabalhando um pouco essa questão da vegetação e do Calunga de maneira mais esquemática. Tá? Não são desenhos lá tão demorados, né, tão muito detalhados, enfim, né, que eu acho que são tão um pouco mais no espírito assim daquilo que a gente está buscando aqui com vocês. Tá? Não sei se tem mais algum outro aqui que possa ser mostrado dentro dessa mesma linha, mas enfim, né? Ó, tem Calunga parecido aqui, tem Calunga parecido aqui, tem Calunga parecido aqui também. Isso aqui são tudo desenhos de DC2, né? Desse modo remoto, e vão ficando aqui, vão formando uma certa pilha aqui de desenhos, né? E que eu acho que, ó, no fim das contas, né, tem a ver. Esses calungas aqui, ó, eles já estão sombreados, né, porque eles estão embaixo de uma marquise, né, isso aqui já tem muito a ver com a nossa segunda etapa do semestre, onde a questão, ó, da sombra projetada vai começar a se fazer presente. Né? Então, a gente até já mostrou para vocês rapidamente assim, a regrinha dos 45 graus, mas a gente vai voltar a falar sobre isso, né, de maneira mais aprofundada aí adiante. Gente, eu queria falar para vocês que essa parceria aqui, essa minha presença em DC2 tem sido muito rica, porque eu tenho levado para DC1 muitas ideias aqui que o Pita usa nas aulas. Olha a tua influência aqui, Pita. Bom, né? É. Fico feliz de saber, Zé. Pô, legal. É, legal. Olha só, olha essa outra aqui, ó. Aham. Né? Então, assim, gente, o que eu quero mostrar para vocês? Ó, claro que tem um processo de construção da figura, eu já vou fazer ela já vou representar o processo para vocês, mas o que eu quero dizer para vocês é que, claro, tem o pessoal aqui, né? Tem a minha maneira de fazer, assim como a maneira do Pita, há pouco foi mostrada por ele. Mas o que importa para vocês é um pouco da proporção. Jamais essas figuras nesse tamanho aqui, ó, dificilmente vão ser feitas, né? Num contexto, num desenho arquitetônico. Então, é muito mais fácil que vocês tenham figuras como essas aqui, desenhadas pequenas, com esse tipo de recurso limitado, né? Figuras, esse tipo de acabamento mais detalhado, muito dificilmente vai acontecer, né? Agora, o legal é que vocês sempre se divirtam, né? Então, eu de vez em quando coloco um cachorro, o Pita gosta também, aliás, até aprendi com o Pita a proporção da bicicleta lá, legal, né? Porque daí, de repente, vocês podem... Tu não falou esse semestre disso, né, Pita? Não falei da bicicleta, não falei da... Posso falar, eu adoro falar da bicicleta. É. E aqui, ó, tem também a experimentação das árvores, eu vou falar disso também daqui a pouquinho, mas quer dizer que rola, né, Pita, uma interação legal de DC2 com DC1,
E tem uma coisa que eu acho que naturalmente está acontecendo nas duas, que é eu gosto mais de pensar assim, né? De não pensar de maneira tão engessada e tão rígida de processos, né? Vocês podem tranquilamente, ó, ir acrescentando caneta preta, hidrocor, lápis de cor, em profusão nas experimentações, porque o que interessa é que vocês se divirtam, né? Vocês terem imagens e construções que sejam interessantes a vocês, né? Aqui tem vários momentos diferentes de conclusão das vegetações e aqui no final um exemplo de porque lá em DC1 a gente eles trabalham em IPA1, não sei se tu sabes, Pita, eles trabalham com Parklet, né? Acho que Sei os alunos bem. daqui devem ter passado, claro, Sei passaram sim. por isso, obviamente. Sei Né? sim. Então, aí fica o Parklet desenhado a calçada. Aí, aqui tem uma relação legal da figura humana com a vegetação e um contexto, né? A quebra da linha do horizonte, que a gente fala tanto aqui também. E a E árvore aqui, transparente, né, Zé? A árvore transparente aí, no primeiro plano aí, né? isso aqui foi bem legal, porque essa árvore aqui, se eu fosse desenhar ela, imaginem todos vocês, né? Ela ia matar o desenho, né? Eu queria mostrar o contexto do Parklet e a relação dele com a calçada e a floreira. Imagina se eu desenhasse essa copa aqui sólida, né? Maciça. Eu matava a minha. Então, lembrem o que eu falei no início da aula lá para um de vocês. A escolha do desenho, dos componentes do desenho, da diagramação, da composição, tem a ver com o que vocês querem mostrar do projeto. Né? Então, essa árvore aqui seria indesejável nesse momento. Tá, mas é verdade, a árvore está lá. Tá, mas vocês querem mostrar o contexto do projeto. Né? Existe esse tipo de licença no desenho de arquitetura. E aqui uma representação em planta baixa, da mesma coisa, né? Então é bem legal assim que vocês se apropriem, aqui também uma representação de uma das copas tracejadas, né? Para que seja entendido que no projeto existe uma intenção de trabalhar com um canteirinho de tal tipo, sei lá, pode ser ou não, né? Uma representação de piso que não é exaustiva, não é representação, mas então nada está sendo feito aqui de maneira exaustiva e cobrindo toda a superfície. Em nenhuma das formas, né, de desenho, nem bidimensional, nem ambiente ortogonal e nem ambiente cônico, sempre é sugestão, iniciado o efeito para na sequência concluir. Né? Para na sequência, desculpem, fazer o efeito, sugerir o início do efeito e não precisar necessariamente fazer toda. Imagina se vocês forem fazer todas as folhinhas de uma copa, né, de árvore, não tem sentido nenhum. A proposta é de um desenho rápido sempre. Eu vou fazer aqui rapidamente uma forma de um prisma qualquer aqui, ó, como a gente faz aqui na disciplina, e uma brincadeira de representar figuras humanas e o que vocês têm, gente, é que curtir. Vocês têm que se dar. Quem desenha incorpora, de certa maneira, né, aquele aspecto lúdico que todos vocês desenharam muito quando eram crianças, tenho certeza. Né? Então, para a gente voltar a ter a coragem de se expor, o que muitos abandonam, né? Muitos, por vários motivos, param. A própria escrita faz com que a gente não tenha mais o tipo de sensibilidade, de forma de pegar os bastões, os lápis, né? Então, porque quem escreve faz assim, né?
segura dessa maneira a lapiseira ou a caneta. Mas desenhar é outra coisa, né, gente? É isso, ó. Se vocês, para vocês lançarem uma árvore aqui no início, ó, como o Pita gosta muito de fazer, no início do papel, se vocês estiverem segurando desse jeito aqui, não sai, não tem jeito, né? Então, a árvore, ela vai acontecer. Eu lancei ela de alguma maneira aqui na frente, ó. E a partir disso eu posso aí trabalhar. Claro que o ideal, né? Eu não vou fazer isso, tá? Mas o ideal seria vocês avançarem no detalhamento do objeto arquitetônico, assim como vários exemplos que o Pita deu lá ao longo da aula de hoje, né? Pensarem o que é interessante de mostrar nessa nesse objeto arquitetônico aqui, avançarem nessa representação para, a partir disso, vocês tu tem esse problema de falar e desenhar, Peter, ou não? Mas olha, é uma coisa que eu fui precisando reaprender a fazer nesse modo pandemia, né, Zé? Sabe que eu tenho até hoje, mesmo na sala de aula, eu tenho muita dificuldade quando eu estou desenhando, trava, Sim, porque são processos mentais completamente diferentes, né? claro, A, claro. a, o verbal se distancia dessa criação por signos gráficos, né? Então é uma coisa Não, impressionante. exato, não tem palavras, né? Porque aquela velha história, o desenho ele vale por 1.000 palavras, né? Sim. E às vezes a gente tenta, eu, eu em sala de aula, né? Às vezes usando quadro para fazer desenhos, enfim, quadro branco, quadro negro, seja qual for, a gente às vezes desenha falando e começa até a cansar, né? Porque tem uma coisa física também, né? Na sala de aula e tal. Mas aqui nesse modo pandemia, eu percebo que às vezes eu perco um pouco da naturalidade do meu desenho se eu tenho que ficar descrevendo exatamente o que eu estou fazendo, porque Exatamente. né, eu me obrigo a descrever uma coisa que na verdade eu não pensei exatamente naquilo, né? Então Exatamente. e Exatamente. aí fica parecendo que eu estou dando uma receita de bolo, quando na verdade não tem receita de bolo, né? Não existe receita de bolo. Exatamente. Exatamente. Exatamente o que eu queria dizer. Tu te dificulta, as duas coisas se dificultam, né? Tanto a conversa, porque ela está interferida pelo processo criativo gráfico, e o processo criativo gráfico fica prejudicado pelo pensamento verbal, né? Exatamente. É É o tipo engraçado. da coisa que a gente tem que, né, tem que fazer, né, tem que praticar, não adianta. Essa disciplina de DC2 ela é uma disciplina totalmente prática, né, Exato, essencialmente exato. prática, né. É. E eu poderia Então, ir escrevendo coisas, né, digamos assim, tu fica desenhando e eu fico falando. Aí eu vou dizendo é, coisas do tipo, ó, neste momento o Zé está pensando em colocar uma vegetação lá no fundo, né, para matar é, um pouco ali do. Mas como é que eu vou saber o que tu está pensando? Eu não tenho como saber o que tu sim, está sim. pensando, Não, né? não, 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 não Eu tem tô, eu tô como. deduzindo coisas, né? É, É que nem o narrador de futebol que diz, ali ele pensou em cruzar, mas na última hora desistiu. Tu não tem como saber se o cara pensou em cruzar ou não a bola, é, entende? Tu não sim, pode não. afirmar isso, né? Mas eu Aqui acho que o pessoal aí na nossa turma, o pessoal é esperto, é ligado, acho que o pessoal tem sensibilidade, né, para perceber que a gente aqui não está dando nenhuma receita de bolo, a gente está mostrando maneiras de iniciar e de sempre pensar no desenho que a gente está fazendo como um todo, né? Eu acho que isso é o mais importante. sim, perfeito. Várias coisas, né, gente? A gente poderia exemplificar e experimentar aqui, né? Eu gosto muito
pensar caminhos, por exemplo, né? Do entorno porque esses encaminhamentos, claro, e nem precisariam estar também obedecendo a uma regularidade tão estrita, né? Eles poderiam ser mais soltos, etc. Ou algum espelho d'água, também não precisaria estar. Mas como ficou bem essa árvore em primeiro plano aí, né, Zé? Como ela ajuda a resolver, inclusive, o... Tu vê, e ela se plantou, ela foi autoimposta pela conversa, pela verbalidade, né? Porque eu Sim, não ia fazer. E aham. como eu estava fazendo aquela lá de trás, ó, e aí a gente começou a falar Sim, tu falou de. da maneira de pegar a lapiseira e daqui Ah, a foi. pouco, né? Ela nasceu, é. Ela nasceu com. Então, e é isso, né? É uma coisa muito louca. Então, lá, ó, tá lá a linha do horizonte, gente. Então, vocês podem ter árvores mais altas, óbvio, né? Porque vocês têm essa imagem aqui próxima, ó, e ela é vazada. Então, vamos fazer uma palmeira aqui. Palmeira eu acho um negócio interessante, assim, porque é o seguinte, ó, a palmeira, ela tem essa junção de palhas secas que vai Uhum. morrendo, vai se acumulando próximo do caule, né? E ela é sempre uma forma pendente. Quer dizer, sempre. Existem uma infinidade de tipos de palmeira, né? Mas o meu jeito de desenhar, né? Ele é muito riscado, assim, ó. Vocês vão ver que se eu for fazer uma figura humana, deixa eu pensar aqui uma figura humana. Eu até gosto de fazer um pouco mais além da metade a cintura, para privilegiar um pouco uma figura mais esbelta, menos atarracada, assim, né? Uhum. Tu consegue puxar tua folha um pouquinho para a esquerda? Ah, sim, sim. Ah, Beleza. eu estava desenhando fora da. Não, estava no limite. Aqui o cara tá parado. Vou fazer um cara caminhando aqui. Mas assim, eu já vou acrescentar uma outra coisa que eu faço na uma pessoa de lado aqui. Ó, olha só como eu estou segurando a lapiseira. É diferente, né, gente, de escrever. Isso é completamente diferente de escrever. Ó, agora segurando um pouco mais próximo, eu estava segurando para lançar a figura humana, agora segurando um pouco mais próximo da ponta. Dá para avançar em termos de detalhe, né? É o que vocês, eu espero que vocês vão usando desse tipo de recurso para testar eu não estou chegando a fazer, jamais chegando a fazer cílio nem unha, nada disso, né? Mas eu acho que o principal, hein, Pita, é a pessoa se divertir, né? Se Eu não acho. tem se não tem a diversão, se ao mesmo tempo que tu está pensando aqui, tu não, né, tu não te incomodar com determinadas coisas, tu não for sacudido pela necessidade de fazer algum efeito que não está parecendo legal na tua representação ali e que te faça
consertar de alguma maneira, né? Eu acho que daí não cumpre o efeito, o exercício não cumpre o efeito necessário, né? Ele tem que ter essa... como é que a gente vai, por exemplo, representar uma gramínea que vocês podem fazer linhas horizontais que vão se acumulando e, de repente, fazer texturinhas, né? Crespinhos que vão cada vez ficando maiores quando se aproximam e vão se reduzindo. A mesma coisa, representação de piso, né? Eu tenho uma coisa na minha mente, na minha memória, com esse basalto irregular, não sei porque eu sempre faço ele. Mas, obviamente, pode ser qualquer coisa, né? Sim, são as calçadas da nossa vida, né? Essas de basalto é o que mais tem aqui na nossa eu acho que região, sim, né? Eu nem sei se eu acho que mas é uma coisa que me marca muito, né? Porque essa variabilidade dele, e o legal, gente, é vocês irem se dando conta, né? Porque ele vai indo em direção ao fuga. Vocês estão vendo que eu não tenho a preocupação de chegar com o afunilamento no ponto de fuga, né? Isso não existe. Não Nem deve. se vocês Né? tiverem... Oi, Não Peter? deve, não deve. Né? Não existe, né? Tu não enxerga isso. A natureza não permite, a ótica não permite. Tu não vai enxergar o final de uma estrada de asfalto se afunilando no ponto de fuga, ou uma estrada férrea. Isso não existe, né? A percepção humana não permite que isso aconteça. Então, se vocês fizerem, vai ficar absurdamente esquisito, né? Então, vou entrar com uma canetinha diferente aqui. Eu já ia direto para a figura humana, mas eu vou primeiro aqui no... Professor, essa caneta é nanquim? Olha, eu tenho uma infinidade de canetas. Essa aqui, olha, vocês compram, é uma Uniball, ela tem uma ponta eu acho que ela é uma ponta esférica até, tá? Ela Sim, a Uniball é esférica. É uma esferográfica, né? É. E ela... Mas eu tenho várias aqui, eu tenho outras de cerda de... Deixa eu pegar uma outra aqui. Eu tenho uma igual a essa tua Uniball aqui, tá na minha mão aqui também. Ela é ótima, né? Ela produz um efeito sensacional. Essas aí da Staedtler já são ponta porosa, né? Tem ponta de poliéster, né? Já é diferente. Olha aí. Olha, vocês estão vendo que eu tenho vários cinzas? Isso aqui vale a pena, gente, vocês fazerem, ó. Entrem numa casa do papel, claro que a gente tem que ir meio sem dinheiro, né? Eu sou um perigo. Se eu entro numa Coralha ou numa casa do papel, eu compro a metade da loja. Então, agora, de vez em quando, assim, vocês tirem o máximo de dinheiro da carteira e entrem numa casa do papel e comprem alguns tipos de canetas cinzas e pretas para experimentar os efeitos diferentes. Ó, deixa eu ver, a preta... não peguei nenhuma dessas fininhas pretas. Mas pode ser uma dessas cinzas aqui, que faz quase o papel, ó, porque ela tem essa cinza, mas eu não peguei a outra. Olha, vocês veem como eu sou compulsivo? Faz parte, né, Pita? Claro. Espera aí. Que engraçado. Enfim. Eu tinha certeza que eu tinha... Essa aqui que eu gosto muito, essa Staedtler aqui, ó, eu tinha certeza que eu tinha num outro cinza. Mas aqui não é o mesmo. Enfim, deixa para lá. Mas olha só, quem estava me perguntando a respeito da caneta, né? O cinza é legal, eu estava começando com o preto, é legal vocês começarem com cinzas antes, né?
porque ele faz a transição mais amena, mais adequada do grafite para o preto depois, né? Então, vocês podem, olha só, iniciar o efeito. Claro que isso aqui tudo é uma coisa rápida, né, gente? A gente, tanto na exposição, na nossa conversa aqui, quanto na experimentação própria de vocês, vocês têm que curtir isso aqui, tem que ser uma coisa legal. Ó, e aos pouquinhos, claro que aos pouquinhos vocês vão dar o tipo de efeito, de ênfase que vocês querem, né? Isso aqui é uma aula, a gente está falando de coisas diferentes e tal, não é só o desenho de arquitetura, né? A composição que está entrando aqui no resultado do desenho. Mas se fosse só isso, o importante é que o protagonismo fosse desse objeto, né? Desse objeto e das suas adjacências, né? dos componentes que enfatizam, que fazem parte do projeto, né? Mas eu acho muito importante é que vocês vão se dando conta dessas coisas de repente aqui até está meio exagerado o desnível que eu fiz ali, mas necessariamente não tem muito a ver eu não detalhei se era um desnível de acesso, né? Pode ser simplesmente um, um desnível maior, tipo um estar elevado. Ó, isso aqui que eu quero dizer para vocês, ó. O desenho inicial, ele não precisa ter relação com o acabamento, né? Vocês podem entrar com a maneira e a expressão como vocês quiserem na sequência, se aproveitando de traços iniciais, né? Ó, aquela figura humana estava lá, vamos fazer ela com um movimento de perna aqui, ó. Aqui as pedras, o basalto vai se reduzindo. Ó, de repente, aqui é meio arriscado a gente entrar com caneta preta nessa árvore em primeiro plano, ou cinza, né? Ou destacar demais, porque ela vai chamar muito atenção. Então, de repente, pouco, né? A gente poderia entrar de maneira geral em todo. Eu acho que eu não vou fazer isso para não ficar o resto da vida desenhando aqui, mas poderia, né? Poderia entrar, dar uma geralzinha assim em todo o desenho. Vocês veem que é possível, é um desenho de relativa complexidade, não, mas tem muitos elementos, né? E ele está sendo feito super rápido. Claro que a gente tem experiência, né, Pita, de ao longo de muitos anos e tornando as coisas mais simples do que são para a maior parte das pessoas. Mas é possível, é legal que vocês se deem conta de que vocês podem fazer uma coisa rápida em pouco tempo. Ó, deixa eu entrar com um pouquinho de cor. Eu gosto de entrar, inclusive... Oi, fala, Pita. Não, eu ia comentar que ali nessa árvore que tu passou a caneta agora, tu deu uma escurecida no final dos galhos ali, quando eles chegam na copa, né? Isso aparece lá naqueles desenhos que a gente mostrou para a turma, e é uma ideia muito boa de dar profundidade para a árvore, porque tu percebe que aquele galho está se enfiando por baixo das folhas, né? Perde aquela coisa da árvore parecer um objeto 2D, né? Que é bidimensional, que é plano, né? Então é uma sutileza ali que eu acho que funciona super bem, né? Exatamente. Deixa eu fazer uma pontinha aqui. Eu faço questão, ó, de entrar, eu vou entrar com cor, tá? Eu faço questão de entrar com uma cor
Diferente, por exemplo, não existe nada mais infantil num desenho do que pintar só de verde a grama, só de azul o céu, só de marrom o caule. Nada a ver isso, né, gente? Então, o legal é pensar mais ou menos como a gente não se dá muito conta disso, mas tanto a máquina fotográfica quanto o olho fazem um pouco isso, né? Existem layers de cores, né? Então, que vão se sobrepondo, de certa maneira. O tom terra, o tom areia da natureza, o olho vai mesclar com o céu. Então, vocês não precisam ter medo de entrar, vocês podem fazer uma limitação dessa altura de céu aqui, de repente, para usar de uma forma compositiva, né? Ó, entrar lá, iniciar, claro que eu não vou. Olha só, de novo, né? Olha a maneira como eu estou segurando o lápis, né? Eu acho que no filme vocês não devem nem estar enxergando a cor, né? Bem Tá de aparecendo leve. a cor? Bem de leve. É. Porque essa é a intenção, né? A intenção não é que ela entre expressando de forma abusiva, né? Gritando. A intenção é que ela vá aparecer no fundo do azul. Ela esteja presente sem ser vista, quase como isso. E vai tornar, tenho certeza, o desenho de vocês muito rico. Professor, depois o senhor pode colocar esse desenho no Miro, a foto? Claro, eu te passo, né, o Pita? Claro, fotografa ele ou escaneia, como tu achar melhor, que eu jogo ele lá. Olha só. E às vezes as palavras... Ó, vamos entrar com azul, então. Só eu achar aqui nessa mesa. Aí eu já está me incomodando. A coisa de professor e de arquiteto, né, Pita? Essa horizontal não está muito horizontal. Sim. Tu vê, até num desenho simples como esse, a gente se incomoda, é incrível, né? A gente fica meio neurótico com esse tipo de coisa. Mas vocês têm que adquirir essa neurose, viu, gente? Uma neurose do bem. Uma neurose do bem. É uma neurose do bem, exatamente. Porque ela vai fazer com que coisas fundamentais na representação arquitetônica aconteçam nos desenhos de vocês, né? Vocês têm que ter a capacidade e a vontade de desenhar as coisas com a horizontalidade, com a verticalidade devidas. Proporção, tudo isso é fundamental. O azul, vamos botar o azul aqui embaixo também. E esse vazado da árvore, né? Eu acho legal ter... Uhum. Até isso aqui é uma coisa que acontece, né? Vocês, quanto mais distante, mais vocês enxergam esse azul do céu se mesclando com o horizonte, né? Vocês enxergam uma serra ao longe azulada. Tenho certeza. Não sou só eu que enxergo isso. Agora vamos entrar finalmente com os verdes. O verde. E tem um recurso do desenho, né? Claro, na natureza não tem tanto brilho e tanto branco. Isso é um recurso de desenho, né, gente? Essa questão de entrar com o verde na parte mais sombria e deixar a parte clara mais clara. Inclusive aqui, ó, vocês podem ter mais azul, né?
ó, sobre a árvore para ressaltar essa... E essa brincadeira, essa ludicidade, né? Ó, por exemplo, as árvores avançarem além do quadro de céu. Isso tudo é brincadeira compositiva que vocês precisam começar a gostar de fazer. Essa que é a verdade. Isso aí, que apareceram em alguns exemplos ali, né? O fundo não precisa preencher toda a folha e pode funcionar muito mais para ancorar o desenho, né? E às vezes o contraste de algumas coisas que saem desse fundo, tipo essa figura humana mais à direita, ou a árvore em primeiro plano, ou aquela vegetação lá no final, né? Isso acaba funcionando super bem, né? O desenho ele parece que quer continuar sozinho, né? Exatamente, exatamente. E aí peguem, ó, radicalizem, peguem o vermelho, gente, e brinquem justamente com isso, ó. Deem uma desequilibrada ou uma equilibrada nessa... Porque a natureza é assim, né? E se a gente... Vamos botar um cachorro aqui, rapidamente. Eu adoro cachorro vira-lata. Não sei se... Aqui em casa eles são vira-latas, os que eu tenho. São Eles dois não terneiros. viram, eles não viram mais nenhuma lata hoje em dia, mas Não, né? é verdade. São Mas muito bem tratados, né? o nome, o apelido ficou, né? É. Muito bom, Zé, muito bom, hein? Muito legal. E esse processo todo aí tá sendo registrado. Depois a gente sobe lá no YouTube e manda o link para a turma aí. Isso, vou só concluir aqui essa. E colocamos o desenho também no Miro, né? Claro. Isso. Essa Ó, aí é uma gente. Tombow? Ó. Uma Tombow. Aham. Ela é fantástica para dar esse, né? Ela parece que junta tudo, né, Pita? Sim, sim. Essa caneta aí, o Zé já comentou sobre ela em outra aula. Para quem não conhece, é uma caneta que ela tem uma ponta que é similar a um pincel, né? Então, ela até tem uma outra ponta do outro lado que é mais fina e mais precisa, né? Ela tem duas extremidades que Isso. dá para usar, Tem, né? Tem o tem outro esse lado lado aí. também ali que é é mais canetinha mesmo, né? É. Mas E quase esse não. lado do pincel é muito legal, né? É. Ele é poderoso, né? Ele é sensível à pressão, né? Porque, né? E tu pode ir sobrepondo camadas. Sim. É genial esse. Pena que elas são caras, né? Uma dessas aí eu acho que tá uns R$ 40, né? Eu Uma não caneta. sei. A última vez que eu comprei estava 20 e poucos. É, Mas eu deixa acho que já eu... deve fazer muito, muito tempo, né? Pois é, ela é importada, né? Então tá atrelada a esse dólar aí, né? Vou ver se eu descubro um preço aqui Sim. rapidamente. Mas é isso aí, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu acho que tanto eu quanto o Pita curtimos demais esse tipo de Tá? coisa. Então, Muito, né? muito mesmo. Muito mesmo. Então vale a pena vocês entrarem nessa, né, Pita? Sem Nos dúvida, acompanharem nessa viagem aí. sem dúvida. Perguntas, gente? Não é um desenho para ser acabado, né? É um desenho para ter ideias iniciadas, lançadas. E eu acho que vocês vão visualizar ele melhor no, no Miro, quando o Pita Fotografado, né? é Ou escaneado, beleza. digitalizado. Eu Digitalizado. digitalizo. É. É. Então tá, acho Para que eu vou semana que vem encerrar. a gente, para semana que Oi? vem a gente precisa entregar 3 desenhos, então?